que essas picuinhas do dia a dia, essas pequenas insatisfações que a gente tem em relação a outras pessoas, elas roubam a nossa energia, roubam a nossa criatividade. E aí, com isso, nós passamos uma imagem muito negativa sem perceber. Eu tinha um mentorado que eu falava para ele direto assim, falei, cara, mas você já falou dessa pessoa, do seu trabalho, 5 vezes em menos de 1 hora. Sai do foco dessa pessoa. Porra, mas então, eu tento, mas sempre que eu já tomei esporro por causa dela, eu já me prejudiquei por causa daquela pessoa. Cara, mas por que que isso aconteceu? Porque você deu toda a brecha para essa pessoa entrar. E a gente não percebe, o problema é que a gente não percebe que dá essa brecha, a gente não enxerga que tá dando de bandeja. Por quê? Porque você está focado na pessoa. Quando a gente está insatisfeito com alguém, essa pessoa vira uma ideia fixa na nossa vida. E aí, pode reparar, naqueles 5 minutinhos de conversa com alguém ali, o que você faz? Vai lá e fala da pessoa. Tá sempre falando da pessoa. Você vai trabalhar, você tá ali no dia a dia incomodado com aquela pessoa. Então, é você se desvencilhar disso. Como você começa fazendo isso? Você começa fazendo isso olhando realmente para o teu ponto de força. O que de fato você precisa fazer e muito bem. E fazer muito melhor. Mas não para mostrar para outra pessoa, mas para você se desafiar. O que falta para nós é os desafios que nós precisamos aprender a ter no dia a dia. Esse é o ponto. Se autodesafiar. Onde eu posso ser melhor? Uma coisa que a gente não para pensar é que todas as experiências que nós carregamos, que nós experimentamos, que nós fazemos, são experiências que ninguém vai tirar de nós. Ninguém. E que por mais que você esteja trabalhando com pessoas medíocres, sem noção, pessoas que não fazem o que tem que fazer, você é a pessoa que faz. Você é a pessoa que entrega. Então, para onde você for, você vai levar as suas experiências, a sua expertise. Primeiro porque isso é uma coisa que a gente não vai conseguir controlar nunca. Sempre terão próximo de nós aquelas pessoas sem noção. De alguma forma ela está lá. De alguma forma ela entrega. Alguém vê ela de algum jeito. Ou até conheço muitas empresas que não sabem nem o que fazer com essas pessoas. Nós que estamos de fora da situação ali, a gente já daria um rumo para ela. Tem que ser demitido. Ela não tinha que estar aqui. Mas tá, cara. Então não adianta ficar brigando com essa pessoa o tempo todo. Mesmo que seja em pensamento e energeticamente falando. Você pode até chegar lá, abraçar. Oi, tudo bom, João? Como é que você tá? Ah, mas é muito incompetente mesmo. Você pode. Mas você concorda que você não precisa dessa média? Você não precisa fazer isso? Você não precisa desse desgaste? O primeiro ponto é você não fugir de quem você é. Porque às vezes a gente se prejudica por conta de pessoas assim, justamente por isso. Porque a gente fica focado. Porque essa pessoa, você fica até tentando entender o que ela está fazendo de tão interessante assim, diferente de você. Entra numa competição. O que faz a gente ser melhor? O que faz a gente ter mais resultados e melhorar as nossas condições individuais é justamente você ir se livrando dessas emoções negativas que te rodeia em relação a outra pessoa. Porque é impressionante. Essa parte de convivência, de insatisfação com relação às pessoas ruins, elas roubam demais a nossa energia. E a gente fica como distraído com essas pessoas. E aí você entra numa piração, numa energia tão densa, e você fala, cara, eu sei que eu posso mais, mas eu não consigo. E olha só, e você fica tão distraído deixando de fazer o que você precisa, ser melhor, inovando dentro do que você faz, porque você entra naquela vibração assim, eu não tô nem aí, a empresa não valoriza aquele mala, aquela pessoa que fica fazendo aquela média, e eu tô aqui me matando, e a pessoa não faz. E eu vou te falar uma coisa, não é fácil conviver com isso sem a gente não sentir de fato. É realmente difícil. Mas é totalmente possível de sair dessa situação uma vez que a gente decidir enxergar isso. Primeiro,
Eu preciso entender quem é a pessoa que muito me incomoda. Até que ponto ela me incomoda. Pega ali uma escalinha, como se você estivesse pegando uma régua aqui. E dá ali, ó, de 0 a 10. Pega o quanto ela te incomoda. Faz uma escalinha. É importante isso. Por que que é importante? Porque às vezes você pode estar durante o dia trabalhando com insatisfações e não saber exatamente quem é a pessoa exata ou se é realmente uma pessoa. Às vezes a gente fica infeliz, a gente fica numa vibe chata, triste, a gente vai trabalhar desanimado, vai trabalhar sem ânimo, sem aquele tesão, porque nós não sabemos exatamente que tipo de insatisfação nós estamos vivendo. E quando a gente não joga, quando a gente não se desafia, quando a gente não joga as nossas forças em cima do que a gente faz, o que que nós perdemos com isso? Eu vou falar a nossa essência. E, eu vou falar uma coisa para você encantar as pessoas, para você persuadir as pessoas, para você ter os melhores resultados em cima de outras pessoas, para que você atraia boas pessoas, para que você tenha dias mais leves, você precisa colocar na frente a sua essência. O que está faltando é você se enxergar de fato como você é, você como essência. Por isso que uma pessoa medíocre, mediana, isso que eu quero dizer, pessoa rasa, tira tanto o seu foco. Por isso que essas pessoas acabam roubando a sua energia. Porque você deixa. Porque você está focado em cima dela. Pensa assim, quando a gente pensa numa pessoa, mesmo que você não queira, você se conecta com ela.